noite aí para vocês. Bom dia, né? Bom dia. Estamos iniciando bom dia aí para vocês. Primeira live aí da página Podcast Algo Novo, tá? Quero me apresentar aí para você que está entrando. Maria, ali aí entrou Maria, Lê, a Carla, boa noite aí. Bom dia de novo, desculpa. Seja muito bem-vinda aí à primeira live do Podcast Algo Novo, tá? Essa live é feita por amigos, né? No caso sou eu, André. Maurílio, se apresente aí. Maurílio, né? Trabalho junto com o pessoal aí. Glória a Deus pela vida do França, pela vida do André. A gente está junto nesse propósito aí, no intuito de levar a palavra de Deus, né? E aqui vários ministérios juntos aí, né? Com um único propósito, né? De que as pessoas possam conhecer o nosso Senhor Jesus aí. Ele faz bastante coisa em nossas vidas, né? Amém? Amém, França? Bom dia! Amém, bom dia! Agradecer o pessoal que está online aí. Obrigado mais uma vez. Né? E que a paz de Jesus esteja na sua casa nesse exato momento. E vamos lá, vamos começar aí. Bora para frente, André, vamos lá. Vamos orar? Bom, gente, o que vocês acham? Vamos orar para quem está entrando aí. João Pedro, um abraço aí, bom dia para você. Vamos entrar sim, vamos fazer uma pequena oração aqui rápido, de agradecimento aí à página, mais uma vez para falar para o pessoal, né? Essa página é incentivar algo novo de Deus aí na vida de vocês, né? Incentivar aí a trazer algo novo para dentro da sua vida, algo que vai edificar. Então essa é a nossa página, é para isso, para trazer algo novo aí de Deus para sua vida, tá bom? Glória a Deus. Então vamos iniciar aí com uma oração e já que a gente entra no assunto, a gente vai abordar um assunto e nisso a gente vai estar discutindo aí. Pode orar, fica à vontade. Pai querido amado, Pai, nós te agradecemos, Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, por mais uma live, Pai, mais uma live na tua presença, ó Pai, que nós aqui podemos ser usados para a honra e glória do teu santo nome, Pai, para que vidas possam entender um pouco mais da tua palavra, ó Pai. Nós te pedimos agora, no nome de Jesus, ó Pai, que os teus anjos aí possam estar apostos na casa do André, na esperança aí, na minha casa e na casa de quem está vendo essa live, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria, Pai, para que a gente possa, juntos, falar da tua palavra com autoridade, no teu santo nome, ó Pai. É assim que nós te agradecemos e agradecemos por cada vida que está aí, Pai, vendo essa live. Nome santo que é Jesus Cristo, né? Ele possa vir falar com nós essa madrugada, essa primeira live, que possa continuar essa live nas madrugadas aí, que as pessoas precisam, né, Pai, ouvir a tua palavra em alguns momentos, principalmente na madrugada, Pai. Então nós estamos aqui como servos do teu santo nome, Pai, para te servir, ó Pai. Teu Santo Espírito que habita em nós possa fazer morada aqui, fazer a diferença, e que possa descer fogo nessa madrugada no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom, só para estar todo mundo ouvindo bem aí, o pessoal que está entrando aí nessa live, tá dando para ouvir certinho, só dá um joinha, dá uma acenada aí para a gente saber que vocês estão ouvindo certinho aí o que a gente vai falar, tá bom? Então é isso aí. Bom, primeira coisa, a gente abordou um tema aí, vamos falar no tema, cada um vai falar um contexto, na sua visão. França, fica à vontade, meu amigo. Vamos lá, posso começar então? A Carla está falando que está cortando aí um pouco a live, mas talvez seja no seu está cortando, o nosso aqui está tranquilo. Talvez ela saia de novo e entra, daí a conexão fica melhor, tá bom? Pode ser a conexão. Lance, manda. Vamos lá? Posso começar então? Deixa Deus te usar. Beleza. Vamos lá então. Eu vou falar um pouquinho para o pessoal pra gente, né? Sobre uma palavra sobre arrependimento. E na palavra, na Bíblia, eu busquei a palavra do Salmo 51. Do Salmo 51. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir aí.
Mas quem não tiver também, é só escutar. Sobre o Salmo 51, ele é uma oração de Davi, né, sobre o arrependimento. Davi, o rei Davi, né, para quem conhece a história ou para quem não conhece, né, o rei Davi foi um grande homem, um grande servo de Deus, um homem de coração totalmente voltado para as atividades de Deus. E só que o Davi teve um pecado. O Davi ele cometeu adultério com Batseba, né? A esposa de Urias, né? O Eteu. Então, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, fala sobre esse pecado dele, sobre o adultério dele. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, ele vai explicar todo a arquitetura do adultério dele. E depois, em 2 Samuel 12, o profeta Natan vem até ele, né, a mando de Deus, vem até ele e fala para ele, fala assim, ó, Deus está falando isso para você, você cometeu adultério, errou assim, 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 e então, ele fica... Pode falar, André. Então, só para o pessoal entender o contexto, né, Flas? Talvez quem não conhece a história de Davi, sabe que Davi foi, como você falou, Davi foi um grande homem de Deus, e na trajetória dele, infelizmente, esse período ficou um período que teve muita consequência na vida dele, foi onde ele, infelizmente, ele cometeu um adultério. A gente sabe que o inimigo ele está sempre atento a tirar a pessoa do foco, né? Sempre a destruir uma família, a destruir a pessoa que está em Cristo. Então, a intenção dele é sempre fazer isso. E Davi, nesse período aí, Davi caiu, né? Caiu, cometeu esse adultério com Betseba. E só para o pessoal entender um pouco da história, tá, França? Não, beleza. Pode continuar. Perfeito, André. Perfeito. Se quiser interromper a qualquer momento aí, fica à vontade. Para mostrar, né? Davi foi separado por Deus, né? Então, mesmo as pessoas na presença de Deus são humanas, né? São falhas, podem cometer pecados, né? Então, eu acho que é mais importante de tudo isso. O Francis vai continuar aí, mas é a mensagem que ele deixa lá, que pode tirar tudo dele, mas não tire dele da presença de Deus, né? Eu acho tão bonita essa parte aí. Pode continuar, Francis. Então, e a gente sabe que Davi foi ungido por Samuel, né? E, na verdade, ele herdou aí o trono de Saul, né? Depois de Saul aí desapontou Deus também. Né? Bom, vamos lá, só para continuar. Então, lá em 2 Samuel, você vai encontrar essa passagem do adultério de Davi. E depois, no capítulo 12, você vai encontrar o profeta Natan vindo até ele, dizendo para ele sobre o adultério dele. O que acontece? Então, ele fica bem baqueado ali, bem triste ali, e se arrepende do seu pecado. Então, lá no Salmo 51, que é a oração dele de arrependimento. Eu não vou ler o Salmo inteiro, tá? O Salmo inteiro é sobre o arrependimento dele. Eu vou me ater, não é usual a gente falar versículo em Salmos, mas eu vou me ater ao versículo 11 e 12 apenas, que diz o seguinte: não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito livre. Desse único pedacinho da oração dele, a gente pode tirar 3 ideias principais. A primeira parte do versículo, que ele fala: não me expulses da tua presença. É a oração que ele pede para Deus não o abandonar. Né? Ele fala para Deus, mesmo após o seu fracasso... Oi? Eu comentei que pode tirar tudo, mas não tire você da minha presença. Né? Da presença. Isso. Então, apesar de tudo,
ele quer se manter na presença de Deus. Ele se arrependeu do que ele cometeu, né? E para quem conhece a história, ou para quem não conhece, pode até a Bíblia lá e pesquisar e ler a palavra, que vocês vão ver que a arquitetura que ele fez para cometer o pecado foi grande. Ele armou ainda contra o Urias, né? Ele mandou ele lá para frente uma batalha ferrenha lá, tal, para ele morrer mesmo e tal, porque ele conseguiu encobrir o pecado, né? Isso falando de homens, né? Mas quando se diz de Deus, Deus sabia, né? Deus sabia do que estava acontecendo. Para você ver que o pecado nada mais é do que você sair do que é certo e fazer o que é errado, né? Concorda comigo? Então, ele já fez o errado ali, porque Davi ele sabia que Betseba não era uma mulher solteira. Por ele ser o rei, ele poderia pegar a mulher que ele quisesse. E ele tinha, só que quando ele herdou as mulheres de Saul, né? Entendeu? E quando ele estava no palácio lá, infelizmente, ele olhou lá e viu Betseba, o desejo, né? Então, a primeira coisa que o pecado faz é o desejo de pecar. Os olhos, né? A cobiça ali fez ele pecar. E o desejo entrou pelos olhos, vale a pena a gente ressaltar isso, e o desejo entrou pelos olhos dele, e ele fez o ato, mesmo sabendo que ele estava errado, ele continuou fazendo o ato, e depois que ele fez o ato, ele se arrepende, né? Só que o pecado, ele traz uma consequência, né? Tudo, né? A primeira consequência aí que ele fez foi de esconder, né? Quando você comete o pecado, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai querer esconder isso aí. Então, isso aí já fica um alerta que quando alguém estiver fazendo alguma coisa que está fora do eixo do que é certo, a primeira coisa que vai ser é esconder. Você vai tentar esconder o seu erro. Então, você sabe que o pecado ele traz isso, né? Essas várias consequências aí. Pode continuar, Francis. Então, essa é a primeira ideia, né? Dele clamar a Deus que Deus não saia da presença dele, né? Que Deus continue na presença, porque ele quer isso, né? Então, isso mostra um espírito de arrependimento dele. Ele realmente quer, ele sabe que, apesar dele querer, ele sabe que vai ser grave as consequências, né? Ele sabe a consequência do pecado. E ainda assim, ele quer que Deus permaneça perto dele. Uma segunda ideia, ele pede para Deus lhe resgatar, aqui ó, restaura-me a alegria da tua salvação. Então ele quer que Deus mantenha a alegria da salvação, ou seja, ele ainda quer a salvação. Ele quer que Deus se mantenha perto dele e que restaure nele a alegria da salvação. Aquela alegria que ele tinha antes de pecar, né? Aquela alegria de tantas glórias que ele teve e de alegria que ele ouviu a Deus a todo momento, e a todo momento ele fez o que Deus pediu para ele. Deus o livrou de Saul diversas vezes. Para quem conhece a história sabe que Deus o livrou de Saul diversas vezes da morte. Então, ele quer que Deus restaure essa alegria para ele de novo. Ele pede perdão, ele clama para que Deus fique perto dele, e ele pede para que Deus restaure essa alegria nele novamente. A terceira ideia, que é lá na última parte, ele sustém com um espírito livre. Então, ou seja, ele ainda quer que Deus restaure nele o espírito de seguir, que ele siga, continue seguindo Deus com o espírito livre. Ele quer que Deus restaure isso nele, que ele tenha aquela vontade ainda de manter a vontade de Deus, seguindo na vontade de Deus sempre, né? Ele sabe que a única coisa que vai sustentar ele é Deus, né? Não tem outra coisa que vai sustentar ele, porque como um grande servo de Deus, por tudo que ele passou seguindo Deus, né? As guerras que ele venceu, as batalhas que ele venceu, os livramentos de morte que ele teve, então ele sabe que o poder de Deus vai sustentar ele. Só que ele sabe das consequências do pecado dele. Ele sabe que vai ter algumas consequências ainda, né? Então
Então, assim, a gente pode, trazendo para o nosso contexto, né? A gente sabe que a gente saiu, tá acabando hoje, né, o carnaval aí, a gente falou do carnaval no último podcast. Então, a ideia do amanhã, né, da quarta-feira, seria a morte do pecado, né? Seria, vamos acabar com a carne, amanhã a carne vai ser retirada e vamos entrar no espírito. É só a ideia do carnaval, tá? Não estou dizendo que é o que a gente vive. Mas, bom, então, trazendo para o nosso contexto, a gente pode ter certeza que mesmo errando, Deus não vai nos abandonar. Ele vai estar sempre com a gente. E não há nada que possa tirar o amor de Deus da gente. Deus vai continuar nos amando. Com certeza. Só que a gente tem que saber também que tem consequência. Né? O pecado, ele sempre Deus vai ter uma consequência. Justo, né? Deus é justo. Acima de Deus tudo, é tão... Deus, não cortando mais já, mas Deus, ele é tão justo que até mesmo o homem que era segundo o coração dele, ele errou, Deus vai perdoar ele, né? Depois a trajetória dele toda vai mudar, mas infelizmente ele vai sofrer a consequência. Então, trazendo mais uma vez para o dia de hoje, bom, você faz o que você quer fazer, mas tudo, ou de bom que você fizer, ou errado que você fizer, sempre vai ter uma consequência, né? E o pecado, infelizmente, ele traz uma consequência um pouco dolorosa para quem o praticou, né? André, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. E Deus é justiça, né? Por mais que Deus ele perdoa os pecados. Fazer feijão, isso aí não existe, né? Então a lei da semeadura. Tudo que a gente faz hoje, né, vai refletir no nosso futuro, né? Vai refletir nas escolhas. Toda escolha gera uma consequência, né? Não tem como, né? Hoje você tem a opção de não curtir certos ambientes, isso é uma escolha. Agora, se você for, você pode gerar uma consequência, né? Acho que um exemplo simples, a maioria das pessoas são casadas, né? E, vou numa festa, ou o exemplo agora, vivo, né? Que é o carnaval. Vou lá pular o carnaval. E aí, vai sem avisar o marido, alguma coisa acontece, ela quis ir naquele ambiente. Então, foi a opção dela. Gerou uma consequência de uma briga, de um transtorno. Então, é essa intenção, né? E Deus, ele é livre-arbítrio, você escolhe o que você quer fazer. E interessante também, o inimigo também não pega na sua mão, né? O inimigo não pega na sua mão e vai lá e faz você pecar. Não, a escolha é sua. Então, toda escolha tem uma consequência, né? Durante a gente conhece. O inimigo, ele só monta a armadilha, né, o Jacó? Foi que nem o que aconteceu nessa passagem de Davi, vai falar que todos os povos ali, era para ele estar guerreando. E nesse dia que era para ele estar guerreando, ele ficou no palácio. Então ele ficou ali tranquilo, ele achou que estava tranquilo, então o inimigo armou uma estratégia do quê? Colocou uma mulher ali e que deu desejo para ele. Então o inimigo, ele arma a estratégia para a pessoa cair. Porque nem você falou, é claro que é bom muito a gente lembrar que ele só vem aqui e oferece. Agora, se você vai beber ou não, aí já é com você. Mas ele sempre está ali oferecendo para a gente, entendeu? Todo tempo ele está planejando algo para tirar você do seu propósito, entendeu? E foi o que aconteceu com Davi. Ele sabia, o inimigo sabia que Davi era o homem segundo o coração de Deus, então ele fez de tudo ali para tirar Davi do foco, né, do propósito. Mas o grande foco aí foi, que nem o Francis falou, é a questão do arrependimento. E é muito válido lembrar quando você se arrepende de coração, que Davi se arrependeu de coração, que até esse salmo aí, 51, é um salmo lindo que você vai ver ali. Ele vai finalizar, mas vou deixar o Francis terminar, mas aí você vê, cara, que coisa linda, entendeu? E o arrependimento é isso. O arrependimento não é só aquela emoção da pessoa chorar ali no momento, mas ela volta a praticar o ato, né? O verdadeiro arrependimento é quando ela não faz mais aquele ato. Ela se arrepende e ela não quer mais cometer aquilo que ela fez. Certo?
Isso aí. Então, na verdade, assim, esse salmo, na verdade, a gente pode tirar no dia de hoje para a gente como um manual mesmo, como a Bíblia né? Um manual para a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Esse manual essa passagem ensina para a gente, em conjunto com 2 Samuel, esse salmo ensina para a gente como que a gente deve clamar a Deus e pedir a Deus e se arrepender de verdade, né? Peço que as pessoas que estão assistindo vá lá, lê 2 Samuel, ou lê 1 Samuel e 2 Samuel para você entender bem quem é Davi. Precisa entender também lá em 1 Samuel, né? Para você poder entender toda a trajetória de Saul e tudo mais, né? A unção de Saul, depois de Samuel também, a de Davi também. Para você poder entender o porquê que isso aqui é muito lindo para a gente se arrepender. Mostra para a gente como é um arrependimento verdadeiro. É de coração mesmo, que nem o André falou, é de coração mesmo, você se arrepender de verdade. A gente vai errar, a gente vai pecar, a gente está nesse mundo, a gente é fruto de um pecado, né, de Adão e Eva. Então, assim, é difícil a gente não pecar, mas a diferença está em que? Em se arrepender, né? As tentações estão aí, tá no mundo, tá para todo lado. Uma hora ou outra a gente vai dar uma escorregada, lógico, mas a verdadeira intenção do arrependimento, né? O arrependimento é que vai dizer para você, porque a nossa salvação já está garantida em Cristo. Cristo veio, cumpriu a promessa, fez o que deveria ser feito na promessa, e se fez carne, morreu pelos nossos pecados. Nossa salvação está garantida nele. Porém, a gente tem que fazer a parte da gente. Só comentar. A gente tem que se arrepender. Ela é gratuita, né, cara? Você não tem que pagar um valor, é só você pedir perdão pelos seus pecados, né? A gente sabe que isso aqui é o intermediador entre o céu e a terra, né? Lá em Romanos 4, 20, querer, né, que emendou aqui. Sim. Romanos 4 fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É tão bonito, né? Então Jesus, ele se entregou naquela cruz, né? Como um sacrifício vivo mesmo, né? E ele remiu todos os pecados. Você pode ver que até ali do lado, né, ele pergunta para Jesus, né, como é que você está o reino lá, e ele de coração, né, pediu perdão e com Jesus, né. E mais interessante né, que aquela cruz lá, ela não tinha um tamanho exato de Jesus Cristo, né. Aquela cruz uma barra, né? Então aquela cruz era tão grande que a gente entende que todos os pecados ali foram, como está escrito na palavra, né, diante de Jesus, né, a gente somos salvos, né. E Barrabás significa pai de todos, né. Então, Jesus é o pai de todos aí, que pode remir todos os pecados, e ele é o único que pode, né, nos ajudar aí, que a gente possa reconhecer, que nem o França falou, dos nossos pecados, que é difícil, né, a gente reconhecer nossos pecados. Todo mundo acha que a gente, tem pessoas que acham que é santo, que não sei o que, mas não, a gente tem pecado aí. Até as pessoas que estão dentro da igreja, né, pastor, tem pecado. Então, que a gente possa entender de pecado e, diante de Deus, né, gerar esse choro genuíno aí. Ele vai nos ouvir, ele vai nos perdoar. Pode falar, André. Não, e é válido lembrar aí, o que agrada a Deus? O que agrada o coração de Deus aí quando uma pessoa erra? O que você acha que é? Quando ela reconhece o erro dela, né, diante de Deus. Né? Reconhece. Isso. Ô França, lê o 17 aí. Lê aí. Lê o quê? Lê o 17. Está lendo no 51, verso 17. 17? Isso. 17 vai dizer para a gente o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração
coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Você entendeu? Coração quebrantado. O que o Japão acabou de falar, o que vai, a sua conexão com Deus vai voltar, é o seu ser verdadeiro. Não tem outro. Você vai ser verdadeiro, pedir perdão mesmo de coração, se reconhecer, né, pelo erro, pelo pecado aí cometido, e que Deus vai perdoar. Davi, ele teve a grande oportunidade que ele teve, que no Antigo Testamento foi de cair na mão dele não cair na mão dos homens, porque se fosse lá, por você cometer um pecado, a primeira coisa que ia acontecer, o pessoal ia tacar pedra, entendeu? Sim. E isso com certeza isso é um pecado de morte, né, na sociedade. Isso, ia ser um pecado de morte. Lá ia ser, era para ser um pecado de morte. Hoje, desculpa cortando vocês de novo aí. É que já saiu do script tudo aqui, mas assim, hoje, né, não tem isso de jogar pedra, né? Mas eu acho que tem pessoas que criticam, né, muitas vezes o pecado do outro. Eu acho que a palavra, ela machuca mais que uma paulada, um soco, né? Então, eu acho que nessa parte, todos os cristãos, né, até eu mesmo, tem que vigiar nessa parte, da gente não olhar o pecado do outro. Mas sabe o que virou comum? O que virou comum hoje, se vocês há de concordar comigo, eu tenho convicção, pelo menos, é que hoje no mundo, quando tem uma traição da parte do homem, né, pelo menos do grupinho do homem, isso é bonito, né? Ah, peguei ela ali, não sei o que, tal. E quando é de uma mulher, ela é apedrejada, né? Assim, não literalmente, mas na palavra, né? É a cultura, né? A gente sabe que quem é homem aí, né? Sabe que às vezes nesse mundo aí, né? Da juventude, quando você fica com mais mulheres, você é o cara, né? Você vê como é que o inimigo ele distorce toda a palavra totalmente, joga nesse mundo que a gente está, né? Que a gente possa ser... porque hoje a gente vive num mundo subjetivo, né? Hoje o inimigo trabalha no subjetivo, ele não trabalha mais diretamente, talvez, como trabalhava no passado. Porque o inimigo é esperto, ele vai mudando também a forma dele de agir, conforme a cultura do mundo vai mudando. A forma que ele age aqui, você pode ter certeza que não é a mesma que ele age em um outro país, talvez, que a cultura seja diferente, né? Então ele é subjetivo, ele vai usando de artimanhas ali para conseguir pegar o máximo de almas. Ele há muito mais tempo que nós, né, cara? Muito mais tempo, ele conhece. Se você for ver, quando Jesus jejuou os 40 dias lá, ele veio com a palavra na mão. Então ele é escudo, ele conhece a palavra, né? Entendeu? Você vê como é que é. E Jesus, olha o conhecimento, né? Imagine nós, se a gente não vigiar. E eu quero deixar aqui também, ó, em Tiago 5, não precisa nem abrir, tá? Ele vai falar assim, ó, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, aqui Cristo já está deixando para nós, quando nós fomos, né, quando a gente infelizmente cometeu o pecado, a gente confiar numa pessoa que a gente pode falar nosso pecado e um orar pelo outro ali, porque quando a gente declara para alguém, fica até mais fácil, porque é muito fácil, né, a gente sentar aqui, orar e falar para Cristo, perdoar nosso pecado, mas é necessário, se não fosse necessário, não estaria aqui linkado aqui na Bíblia, a gente confessar para alguém. Quando a gente confessa para alguém, a gente fica mais, como é que eu posso dizer? Você se abriu ali, você falou para a pessoa, então a pessoa orou junto com você, então ali foi entregue para Cristo, né? Então fica mais tranquilo, e você sabe que você não vai cometer mais aquele pecado, né? Então André, isso. É importante falar, sabe? Assim, tá cortando tipo de pecado. Um pouco aí? Não, tranquilo aqui. Tá, tem tipo, pra mim tranquilo também. Tem tipo de tem hora que tá dando uns toquinhos aí, mas beleza. Tem tipo de pecado que é vício, entendeu? Às vezes é vício. A gente sabe alguns vícios aí que levam.
Então, muitas vezes a pessoa entregou para Deus. Ó, Deus, eu não quero pecar mais, né? Eu creio que o Senhor já me perdoou. Beleza, mas daqui a pouco de novo. Aí de novo, pede perdão. Pede para Deus te dar, né? Pede para Deus, de alguma maneira, dar de meios. Isso, dar direção, né? A gente sabe que tem igreja aí que tem como é que fala? Ministério que cuida da parte, né? De vícios, né? É para dar um apoio, né? Para dar um apoio. O importante é isso, é você buscar ajuda com uma pessoa séria, né? Com uma igreja séria, que não vai falar o seu pecado, né? Vai guardar ali entre quatro paredes, por exemplo, né? Diante de Deus. Né? Então é importante falar isso. Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa tem vício, aí pede perdão, cai de novo. Caiu de novo, vamos pedir perdão. Porque às vezes a pessoa fala assim, cai de novo, agora não tem mais jeito. Tudo tem jeito, é só entregar diante do Senhor, né? Que Ele faz, assim como fez Davi aí. Vocês podem ver na palavra, né? Um exemplo claro aí, né? Um homem usado por Deus aí. Que dessa forma. E é isso, eu gostei do que vocês falaram. Tá certinho. Peraí. Eu queria deixar também em aberto aí, né? Falar sobre o perdão, cara. Né? O perdão, ele liberta, né? Então, muitas vezes, o nosso pecado é a falta de perdão, sabia? Todas as vezes a gente tem esse magor de segurar e não perdoar as pessoas. Isso é uma manobra. É bem com essa passagem que o André falou, de confessar seus pecados uns para os outros, porque aí você peca contra alguém, né? E Deus não espera que você peça perdão para ele, e sim para a pessoa que você cometeu algum pecado, que você fez algo que desagradou a pessoa, ou às vezes a pessoa nem sabe. Né? Então, é importante falar porque o perdão liberta, né? Tem pessoas aí que não andam para frente, vamos dizer dessa maneira mais simples, porque retém, sabe, o ódio dentro da pessoa, o ódio, a raiva da pessoa. Eu acho que o mais importante, se todo mundo é humano, é falho, com o André, eu posso falar com a França, né? Mas eles sabem que eles não podem criar expectativa em mim. Isso aí eles sabem, eles têm que criar expectativa em Deus. Então, acho que tudo fica quando a gente cria expectativa em Deus. Agora, quando a gente cria expectativa em homens vai decidir. Homens são falhos. Né? Então, você não cria expectativa no seu pastor, não cria expectativa no padre, em quem for. Né? Quem estiver na sua frente, chefe do serviço. Mas você tem que criar expectativa em Deus. Quando você cria expectativa em Deus e entende sua identidade em Cristo Jesus, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil e a gente consegue entender e andar, né? E aqui a gente sabe que andar com Deus é isso, é andar mesmo. Nega sua cruz e me siga, né? Então, cada passo, cada hino, de uma maneira, a gente tem que entender o processo, não adianta a gente cortar o processo é para... O André ia falar da mulher de Samaria, né? Eu acho que seria legal você falar. Pode... Não, mas eu tô gostando do que vocês estão falando. Eu gostei dessa parte do perdão, porque se você for ver bem hoje a respeito de mágoas, muitas pessoas, muitas famílias aí que tem mágoa, não fala tia, não fala com sobrinho não fala com tio. Então essa falta de perdão aí, talvez porque alguém errou em algum momento e nessa questão ninguém parou para pensar, né? Voltando ao que vocês falaram, que depois que a pessoa morreu, não tem mais como voltar, né? Não dá para voltar atrás de novo. Depois que fechou o caixão, meu filho, o perdão, infelizmente, ele não tem como você dar o perdão para a pessoa, né? Então, essas mágoas, libera o perdão. A pessoa que vai liberar o perdão, você vai ver que já aconteceu isso comigo. E você fica mais aliviado, cara. Você fica mais tranquilo, sabendo que você não está mais preocupado com aquele tipo de problema, né? Aqui, ó, um exemplo claro, né? Aconteceu hoje, né? Você mandou mensagem para mim no grupo, você achou que de alguma forma você me...
Eu falei, não, velho, tá tranquilo. Tá vendo como é que é vivo que a gente tá vivendo, né? Legal, que é vivo que a gente tá vivendo. E a gente tá falando aqui, é o que a gente vive mesmo, tá? Eu, o André, o França aí, a gente sempre tá conversando. Não, tem que ser verdadeiro mesmo. A gente não pode. Tem hora que a gente tem que falar. Às vezes eu falo, que eu falei pro meu filho hoje, você tem que falar a verdade, cara. Independente se você fez o errado, fala a verdade. Pelo menos a gente trata na hora para depois não ter consequências. Né? Que o pecado ele faz isso. Você errou, não, beleza. Deixa passar o tempo. Mas ele vai ter consequência. Dependendo do pecado que a pessoa cometeu, ela vai ter uma consequência muito grande, cara. E essa consequência... Entendeu? Mesmo tem a consequência. Por exemplo, a mulher que trai o marido. Eu vou confessar agora, confessou diante de Deus, mas você tem que falar para ela. Você vai falar para ela, ela pode te largar, mas você fez o que é certo. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem, eu acho. Que as pessoas falam assim, eu pequei, falei para Deus, mas para minha esposa eu vou falar não, cara. Tem que falar, cara. Cai naquilo que a gente falou, né? Deus espera que você peça perdão para ele. Mas você tem que resolver as coisas, né? Não adianta você só pedir perdão para ele, tá beleza. Você tem que resolver as coisas. É a mesma coisa foi que vocês falaram aí em questão de casamento, mas se a pessoa engravidou, cara, aí a pessoa leva esse erro até tal ponto que a criança nasce, cresce, e a mãe ele fica escondendo isso do marido, entendeu? Então tem consequência. Isso é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Existe vários tipos de pecado aí. Na verdade, foi o pecado de Batseba, né? Que, na verdade, ela engravidou e não tinha o que fazer. Então, quer dizer, engravidou não, tinha cometido o ato com o Davi. Davi tentou fazer o quê? Que Urias dormisse com ela para falar que estava tudo certo. Né? O filho era dele, se caso acontecesse, o filho era dele, mas não deu certo, não. Tentou esconder, né? Tentou esconder. Quando alguém rouba, o que a pessoa faz? Ela olha pro lado, não olha? Dá uma olhadinha pro lado aí. Dá uma olhadinha pro outro. Tem alguém aí? Tô tranquilo. Não? Tem alguém aí? Pode pegar alguma coisa, né? Só esquece de olhar pra cima, cara. Mas cara, é engraçado que, como você falou, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que não tá dentro do padrão, você dá uma olhadinha pro lado, né? Agora tem que ser diferente, né? Olha lá, opa, papai, eu ia fazer, mas não vou fazer, não. Entendeu? Foi exatamente o que aconteceu com o Davi, olha. Davi tentou esconder, tentou, não conseguiu, foi lá, matou literalmente o Urias, fez com que ele morresse. Aí depois Natan veio e fez o que pra ele? O profeta veio e fez o que pra ele? Deus tá falando, o seu pecado foi esse, você fez isso. Pum, aí pegou, aí acabou, teve jeito. Acabou. Então, aí não teve jeito. Pra você ver, cara, pra você ver o que o pecado trouxe, cara. Ele sabia que ele fez errado, ele arma uma estratégia para tentar enganar o Urias, e, cara, era amigo dele. Se você for ver na Bíblia, o Urias era amigo. Ele era o cara que era amigo dele, tanto que ele era fiel a Davi, ele era fiel mesmo, ele era o cara que estava sempre do lado dele. Quem fala isso pra mim direto lá é o Zé Carlinhos. Fala, Davi era um sem vergonha, rapaz. E fez aquilo tudo lá com o próprio amigo. E pra você ver, gera raiva nas pessoas. Gera raiva. Davi, além de ser um adúltero, ele foi um assassino. Ele planejou a morte, ele viu que não dava mais para esconder, ele foi e matou o cara. Mandou uma carta lá para, se não me engano, foi para Joabe, para colocar ele na linha de frente lá e para ele ser morto, cara. Ele planejou, entendeu? Então, tem muitas das vezes do pecado a pessoa planeja para fazer. O pecado, a maldade, para planejar a maldade na vida de alguém, cara, a pessoa faz, para você ver que a pessoa chega nesse nível. Só que foi como
o Japão falou, nada passa batido aos olhos do Pai. Você pode olhar para os lados, mas para cima sempre tem alguém olhando. E, como a gente sempre falou, vai ter a consequência, né? Davi colheu aí o primeiro filho dele com Betseba aí, deu ruim, morreu. E, além disso, eu acredito que trouxe uma maldição para a família dele aí. Se você for ver, o próprio filho vai estuprar a própria irmã, entendeu? Depois o outro filho morre, então dá uma série de complicação aí na vida dele, cara, e por causa do pecado, entendeu? Então tem consequência, o pecado tem consequência. Deus perdoou, só que Deus é de justiça, né? Com Deus não se brinca, ele é justo, mas vale a gente lembrar que vamos pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa, né? Pensa nas consequências que isso vai trazer. Saber que vai ter consequência, né? Nosso Deus é tão bom que ele vai perdoar. Mas só que ele, além de ser tão bom, ele é justo. Então ele não pode deixar passar impune um pecado. Então ele vai ter a consequência. Então você tem que ter consciência que o Deus é bom, ele vai te perdoar, ele não vai te abandonar, vai estar do seu lado sempre. Porém, vai ter as consequências. Tem o cálice, né? Quando o cálice enche aí, o cálice de Deus se enche aí vem o julgamento, vem as consequências aí, cada um tem um cálice aí, ó, e cada um tá enchendo ali, ó. Quando começa a transbordar ali, Deus já vem aí não tem jeito. Só para mandar um abraço aqui para alguém que está assistindo aqui, a Aniqueza Santos aí entrou. A Carla, obrigado pelo carinho. Deus é tão maravilhoso e perfeito. Cada um colhe o que planta, tá certo? Isso mesmo. Cada um colhe o que planta. E mais uma vez, só para gente, o pecado, como a gente falou aí, que o inimigo ele está sempre astuto. Então, nós também temos aí pessoas, né? Vale a pena lembrar que Davi teve várias pessoas ali que ele podia ter chamado para auxiliar ele, né? Então, vale mais uma vez lembrar para vocês, para todo mundo que está assistindo, que o pecado ele cega a pessoa, né? A carne nossa, ela chega a ficar cega, tá? Então, vou contar uma história para vocês. Quando começa a chover aí, a gente sabe que a tempestade está vindo. Antes de chover, ela começa a dar o quê? O que ela começa a dar? Fala aí. Ela vai dar sinal. Então, antes de chegar a tempestade, ela vai dar o sinal. Então, antes de você cometer um erro, vai vir alguns sinais. Então, é bom a gente sempre lembrar que tem que ter alguém aí orando pela gente, tem que ter alguém conectado com Deus para estar alinhando, para estar abrindo nossos olhos, para a gente não cometer esse erro aí, certo? André, eu posso falar um assunto aí que é super interessante, eu acho que... não vou deixar você falar. Fala aí, já, pode falar. Qual que é o círculo de amizade que você tem, né? Quais são as pessoas que você anda, né? As pessoas que você anda, muitas das vezes define o que você é, né? É importante falar isso aí, porque muitas das vezes você anda com algumas pessoas que não vão dar um conselho bom para você, né? Então, acho que o interessante de tudo isso aí também, que ajuda bastante, né? Saber você vai se abrir com uma pessoa que, em vez de te ajudar, ela vai querer ver seu colo. E é uma coisa... A gente trabalha aqui em empresa, a gente sabe como é que é, né? Dependendo para quem você fala, a fábrica assim, né? O serviço inteiro fica sabendo. Então é tão importante a gente entender com quem que a gente está falando, como a gente está lidando, porque talvez o seu problema era tão pequeno, mas para a pessoa que você falou, ela vai moldar de uma forma, um problema maior. E aí você vai ficar com raiva, você vai ficar nada, só que você teve a opção de não falar para ela. Então é tão importante. Concordo. Eu creio que tá cortando aí? Não,
Peraí só um Já tá minutinho. cortando. Tá cortando um pouco? O do Japa tá um pouquinho. É o seu, já? Que tá meio... É tão importante saber com quem você se abre, porque, Aham. que nem eu comento, muitas das vezes, né, o seu problema é tão pequeno, mas aí você fala, vamos dar um exemplo aqui, vai. Vamos dar um exemplo de nós três aqui, para nós três, não expor ninguém. Pode? Beleza. Pode? Meu problema é esse aqui. Eu passo por França. O França ali, tá, o inimigo vai trabalhando, França, comenta com o André. O André vai e comenta com outra pessoa. Vai virando uma bola, que aí você não tem o controle da situação. Você tem a opção, deixar bem claro isso, você tem a opção de falar. Então, muitas vezes, vai ficar quieto do que falar para algumas pessoas, né? Deus Você pode evitar, né? você pode evitar. Isso mesmo. Cara, é isso que você falou em questão de amizade. Lá no versículo 3, lá, vai falar lá que Tamar é violentada por Aminon. Absalão aqui, ó, ele fala vai falar para você ver o conselho que o amigo dá para ele, ó. Vai lá, ó. Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, de meu irmão Absalão. Daí tá aqui, ó, o conselho que o outro dá, ó. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Esse é o amigo, ó, o amigo aconselhando o outro. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe que permite que visite a minha irmã Tamar e venha dar de comer. E ali, o cara estrupou a própria irmã, cara. Você entendeu? Olha o tipo de amigo que ele foi confessar uma coisa. Ele confessou que sentiu desejo, uma atração pela irmã. A primeira coisa que o cara, se tivesse consenso, fala, pô, como é que você vai tua irmã, cara? Daí ele ajuda ele a bolar um plano para ele poder estuprar a irmã dele. Então, para você ver o tipo de amizade que fez ele cometer tal ato lá na frente, né? E é os filhos de Davi. Vai estuprar a própria irmã, cara. Então, mais uma vez o network aí, como é que tá o network, cara? Quem tá do seu lado aí, às vezes a gente se abre aí pra tal pessoa e achando que tá tranquilo, e essa pessoa aí tá fazendo vamos falar no verbo normal, tá fazendo a caveira aí pra outra pessoa. Então que nem você falou aí, cara. Se tivesse uma fornalha agora, qual amigo você levaria? Se tivesse uma fornalha agora, qual amigo você levaria? Nossa. A gente sabe que na Bíblia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesaque e Abednego. Você viu o que aconteceu com eles, Foram né? os três juntos. E se um tivesse ruim ali? E se um tivesse ruim ali? Não tivesse alinhado? Né? Não ia ficar, cara. Não ia ficar. Não ia. Tenho plena convicção que não ia. Ô, glória. Então é isso. Glória a Deus. Olha lá, deixa eu ver aqui. A Carmen comentou aqui, ó. A Carla, desculpa, Carla. O próprio Deus nos alerta sobre o maldito homem que confia no homem. Difícil demais. Com certeza. A gente tem que orar. Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. Isso é fato. Então, Deus usa da vida de pessoas aí que você nem imagina, né? Que para algumas pessoas aqui, pessoas oraram, estariam aqui na live. Então, teve pessoas que oraram por vidas que estão aqui nesse momento. Para você ver como é que Deus trabalha, né? Creio que as pessoas... O Hudson entrou aí. Manda um abraço pro Hudson. Hudson. Bom dia aí pra você, Hudson. Bom dia, boa madrugada. Só para comentar esse contexto aí que a Carla falou aí. Nesse contexto aí, ele é um pouquinho diferenciado, né? Não quer dizer maldito homem que confia em outro homem. Aí ele quis dizer a confiança de Cristo. Então é um pouquinho
quer dizer assim, tão próximo, assim, eu, André, eu, japonês, ou japonês e qualquer outro. Não, na verdade, quis dizer ali, nessa passagem, eu não vou lembrar qual passagem é agora, mas ali é o contexto de confiança de salvação. Então, seria a confiança de Cristo, né? Eu não vou lembrar a passagem agora, outra hora a gente puxa essa passagem aí, a gente fala o contexto dela. Mas isso, é bem próximo. É igual humilhados serão exaltados, né? Todo mundo pensa que é humilhados perante a homens. É mais ou menos assim. É mais ou menos isso. É uma ligação com Cristo. Explica aí, claro isso. né, explica aí para quem tá em casa. É que vocês conversaram com a gente, nós conversamos sobre isso, nós já entendemos, mas talvez quem está aí em casa não está entendendo. É que assim, tem uma passagem também, não vou lembrar o versículo, mas humilhados exaltados. E todo mundo pensa que é perante a homens, né? Se uma pessoa me humilhar ali no serviço, Deus vai me exaltar, não. Na verdade, é humilhar na presença de Deus, né? É abrir mesmo o seu coração os pecados e que Deus vai, né, de alguma forma, usar de recursos, de meios, para que possa te ajudar, né? É esse entendimento aí. É o que o França falou ali, que muitas vezes tem sentido, né? Mas o intuito maior é esse. E realmente, a Carla tem razão. Muitas vezes é difícil confiar em pessoas, né? É difícil você confiar numa pessoa para conversar, ainda mais até mesmo na sua salvação, né? A sua salvação tem que ser Cristo, né? Não tem jeito. Nesse contexto onde o homem confia outro homem na salvação, né? É você se salvar, mas se salvar em Cristo. A nossa salvação é Cristo. Não tem jeito, né? Não tem outra maneira de nós acessar o Pai, senão por meio de Jesus Cristo. Isso. Mas é válido lembrar e deixar isso claro. Se a pessoa, né, se sentir à vontade, conhece que é uma pessoa de Deus, conhece que essa pessoa é de confiança, é válido sim você conversar com essa pessoa, até mesmo para aliviar, né? Para aliviar que, nossa, imagina aí você carregar coloca aí, fica aí, o celular assim, ó, fica aí com ele até amanhã, para você ver o peso que isso aqui vai ter, esse celularzinho aqui. Agora imagina o pecado, irmão. O pecado é muito mais pesado que isso, cara. E você carregar isso aí é complicado. Então é válido sim você tiver uma pessoa de confiança, ir lá e falar assim, para aliviar essa dor que está passando, esse sofrimento, e a pessoa orar para você. André, né? Oi. Tudo que você for fazer na vida, cara, o importante, primordial, é orar. Ora, coloca diante de Deus e Ele vai te mostrar o que vai ter que ser feito, né? Tudo que você falou aí, eu concordo com você, né? É bom a gente ter uma pessoa de confiança para trocar uma ideia, para desabafar, né? A gente sabe o bem que faz a gente conversar. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, está sendo tão bom para nós, né? E creio que para as pessoas que estão aí, é uma conversa, isso é uma maneira de se expressar, né? Através de uma palavra ali que a gente pode falar ou for gerar dentro do coração, a pessoa, muitas das vezes, ela tem uma perspectiva diferente da situação, né? Então, tão legal a conversa. Eu gosto de conversar, né? Então, eu escuto bastante as pessoas, e as pessoas têm confiança. E você não sabe a responsabilidade que isso está dentro de mim, né? Eu tenho essa responsabilidade. Então, muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e eu tenho um sistema que eu corto já. As pessoas falam, abriu tudo a vida. Eu já esqueci. No outro dia eu já esqueci de tudo. Eu não gosto de guardar para mim, entendeu? Porque eu gosto de conversar. Porque tem certas situações que eu guardo, mas assim, eu evito, eu escuto, a gente troca ideia, eu tento ajudar da melhor forma possível, né? Que Deus me use. Mas é interessante isso, né? E até a responsabilidade de quem está escutando, que ele tem que ser fiel mesmo e confiar, né? Você confiou na pessoa, confiei no André. Nossa, então, top que você falou. Eu creio que o André não é ninguém, entendeu? A confiança é tão importante, né? Que é difícil você reconquistar, né? Show de bola. Gostei. Só para encerrar a minha fala, depois se vocês quiserem encerrar também, já está dando quase 1 hora de live aí. Passou tão rápido que a gente nem percebeu. Já não tem mais o que falar aqui.
Não, assim, só para encerrar, né? Fala depois, né? Se quiser encerrar também. É mais uma ideia mesmo, assim. Não vou falar que é dica, porque tem tudo para dar uma dica, né? Mas, assim, lembrar você que a nossa salvação está em Cristo, a nossa salvação está em Jesus. Então, se você, na nossa dependência dele, se você cometeu algum erro, se você está pensando em cometer algum erro, algum pecado, converse com Deus, pare, ajoelhe, ore, converse com Ele e seja sincero, honesto, de coração mesmo. Nada do que você fez, nada do que você está pensando em fazer ainda, nada disso vai mudar o amor que Ele tem por você. Ele não vai te abandonar, Ele vai estar com você. Só tenha em mente que pecado tem consequências. Mas converse com Deus, admita suas fraquezas, fale que você cometeu. Ele sabe que você cometeu, mas ele quer ouvir de você. O seu coração está quebrantado perante aquele erro. Então, converse com ele, fale com ele e peça perdão. Peça perdão, né? Nada disso vai te diminuir perante ele. Só uma ideia aqui rápida que, surgiu aqui. Pedro negou Jesus por 3 vezes, certo? Olha o número 3 aí, Francis. Então, negou Jesus por 3 vezes. Ó, então, vem na mente agora isso aí. Negou Jesus por 3 vezes. Quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado, Pedro sentiu tanto, não vou falar remorso, mas Pedro se sentiu tão inferior e tão pequeno que ele quis voltar a pescar. Ele quis voltar a pescar, né? Ele não se achou digno de continuar na missão. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus chamou ele de novo, Jesus perguntou para ele quantas vezes? 3 vezes. Pedro, tu me amas mais que esses homens? Pedro, tu me amas mais? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, Jesus demonstrou para ele que a gente pode cometer qualquer erro na vida, que ele vai estar do nosso lado. Basta a gente se arrepender e entender: Jesus é a minha salvação, e se quebrantar. Cara, é a ideia da Bíblia, é a ideia do Evangelho, é a ideia de Jesus. Jesus veio para dizer isso pra gente: eu vou estar do seu lado, não se esqueça, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Mas lembrar sempre que o pecado tem consequência. E se arrependa, se quebrante antes de acabar o tempo. Porque uma hora vai acabar o tempo. Uma hora vai acabar o tempo, pode ser o nosso tempo aqui na vida, rápido, ou pode ser a volta de Jesus. Aí a gente não tem essa informação. Mas um dos dois vai acontecer. Isso é certeza, um dos dois vai acontecer. Então aproveite esse tempo que a gente tem e vai lá. Peça perdão e bola pra frente. Erro vai ter, mas Deus nos prometeu uma coisa: Ele não vai nos abandonar. Então, bola pra frente. Show de bola. Faltando 28, faltando 26 aí, a segunda aí. Bom, quero agradecer aí a você aí que estava nessa live aí. A Carla, muito obrigado. Falta 18, 17 segundos. E é muito bom, gente. Deus aí abençoe vocês aí. E logo a gente volta com outra live aí.